faz parte do Salmo. Essa epígrafe, Salmo de Davi. A parte em negrito não, mas essa parte aqui faz parte do Salmo, sim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Maravilhoso, não é? O Salmo de número 23. Um determinado médico alemão, ele recomenda este salmo para tratamento daqueles que fazem quimioterapia, os doentes de câncer. Ele recomenda o Salmo 23. Outros médicos o fazem a mesma coisa. Por exemplo, aqui em Santa Cruz, onde clinica o Dr. Torres, Francisco Xavier Torres, na receita dele tem: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na realidade, os próprios médicos reconhecem o valor da terapia através da palavra de Deus. E eu chamo a sua atenção para a gente refletir neste salmo, num contexto assim, numa área profética. Um preletor internacional por nome Norbert Elias, ele é autor de um livro sobre os salmos messiânicos. E a nossa reflexão, eu devo muito às anotações do Norbert. Eu vou partilhar algo daquilo que eu peguei no seu livro, no livro O Salmo, refletindo sobre os salmos messiânicos, com Norbert Elias. Eu vou partilhar apenas algumas coisas, mas seguindo o roteiro do esboço profético que ele dá acerca desse salmo. Não total, vou dar apenas algumas coisas do que é partilhado no livro. O Senhor é o meu pastor, né? Nada me faltará. O sentido profético do salmo é importante a gente atentar para ele, porque, por exemplo, quem escreveu esse salmo foi o salmista Davi, não é verdade? E Davi era profeta. Pedro faz referência a Davi no Novo Testamento e diz: sendo, pois, profeta, então chamando Davi de profeta. Não somente foi rei, não somente foi um musicista por excelência, compositor da enologia do Velho Testamento, no caso o Salmo, o Saltério, mas também ele traz esse título de profeta. E o sentido profético é uma abordagem um pouco diferente, porque nós estamos acostumados a uma abordagem aplicando direto para nós. Saibamos que, inicialmente, esse salmo se originou no contexto judaico. Então, as pessoas principais, alvo do Salmo 23, foi o judeu. Até porque Davi era um judeu, ele era do povo de Israel, ele era do povo da nação eleita, então foi até rei de Israel. Então, a gente pode assim dizer que ele era um dos chefes de Estado da nação judaica. E era também profeta. E as declarações, eu vejo esse salmo assim como um testemunho. Na realidade, os salmos são para ser cantados. E a declaração do Salmo 23:1 é que o Senhor é o meu pastor. Fiz uma abordagem no culto dominical sobre cada palavra desse verso número 1 e como tem sentido a partir das letras separadas que formam palavras também. Bem, o Senhor é o meu pastor. No caso aqui, a representação profética, nós sabemos que Deus era o pastor de Israel
Isso se deu lá no Egito. José foi para o Egito, depois vai sua família, seus pais vão para o Egito, e então lá no Egito o povo torna-se uma nação numerosa ao ponto de quando vai sair, você pode constatar apenas soldados, 600 mil soldados, homens de guerra que saem do Egito. Uma estimativa, numa população geral que saiu do Egito, mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões e algumas mais pessoas saíram certamente do Egito. Isso levando seus pertences, levando suas bagagens, levando seus animais, levando gado, ovelha, levando tudo o que era necessário. A Bíblia diz que levaram até as riquezas do Egito, né? Saíram com riquezas do Egito. Então, Deus chama esse povo para uma terra prometida. E Moisés é o condutor desta nação, desse povo que vai direcionar em toda a jornada. E eu chamo a sua atenção para o Salmo 95, eu vou ler o verso 7 sobre esse pastoreio do Senhor com o seu povo Israel. 95 é o Salmo, verso de número 7. Preste atenção que eu vou ler para você. Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Então, Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Aqui, o salmista faz essa declaração no Salmo 95, verso de número 7. Eu avanço um pouco, volto um pouco para... Estou reforçando com isso a premissa de que inicialmente esse salmo foi para os judeus, e o povo de Israel era exatamente povo, o rebanho de Deus, povo do seu pastoreio. Salmo 81. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Ó pastor de Israel, do rebanho de Israel. Então aqui está um reforço nesse salmo de que Deus é o pastor desta nação, e esse pastor por excelência, fica muito claro. Sendo assim, o resultado das palavras o Senhor é o meu pastor, o resultado é o que vem. Qual é? Nada me faltará. Não é maravilhoso isso? Nada me faltará. Deus tira Israel do Egito para levá-lo a um lugar de suprimento, um lugar especial, uma terra que emana o quê? Leite e mel, terra produtiva, uma terra de abundância. Olha, irmãos, o que diz aqui o Salmo 78. Salmo 78, a partir do verso número 52. Salmo 78, verso 52 em diante. Eu vou ler aqui. Aqui as páginas estão ainda coladas, né? Isso é outra forma de dizer que a Bíblia é nova. Verso 52. Fez sair o seu povo como ovelhas. Isso falando, o salmista falando da retirada do povo de Deus da terra do Egito. Asaf, assim, o diz nesse salmo didático. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Note que o Salmo 23, a aplicação primária
é para os judeus. Por interpretação, esse povo teve o privilégio e a preeminência nesse salmo. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Então aqui Deus conduzindo esse povo em uma trajetória com um propósito. Deus tirou o seu povo do Egito e levou a peregrinar pelo deserto, nesse período sendo fiel a suprir todas as suas necessidades. Isso é tremendamente maravilhoso. E eu leio aqui as palavras do verso 20 do Salmo de número 77, 77, verso de número 20. Eu vou ler aqui. Povo, tu o conduziste como um rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Não foi eles que Deus usou para levar o povo, Moisés e Arão, nessa jornada de um rebanho perambulando pelos desertos, na direção do pastor, utilizando a instrumentalidade humana desses dois personagens significativos na história, Moisés e Arão. O teu povo tu conduzistes como um rebanho, e o bordão aqui é também apresentado, o bordão. Note que quando Moisés vai falar com o faraó, ele leva o bordão e mediante aquele bordão, ele faz os sinais, os milagres, através do bordão. Note o Êxodo capítulo 4, eu vou ler o capítulo 4 de Êxodo, o verso 20. Êxodo 4, 20. Note que ali foi quando Deus chama a Moisés para ir tirar o povo do Egito. E o capítulo 4, verso de número 20. Êxodo 4, 20. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Note que o cajado, o bordão, era de Deus. A vara era de Deus. O bordão de Deus. Aqui fica bem claro e subentendido. Era o bordão de Deus. Moisés leva, vai com a sua esposa, com seus filhos, montou em um jumento e vai falar com Faraó para tirar o povo do Egito. Note que esse bordão foi utilizado em várias circunstâncias. É citado no livro do Norbert 4 situações nas quais Moisés usou o cajado, assim bem claro. Por exemplo, nos sinais e milagres na terra do Egito, no capítulo 7 de Êxodo, foi com o cajado que, essa vara que, não o cajado, mas o bordão, que Moisés faz os milagres, os sinais. Na travessia do Mar Vermelho, ele então toca as águas, ele erga a vara, o bordão, e Êxodo capítulo 14, verso 15, o Mar Vermelho se abriu e o povo passou a pé enxuto. Depois Moisés apresenta novamente essa vara e o mar se fechou, submergindo os inimigos. Para produzir água da rocha para dessedentar o povo, note que o povo, uma multidão imensa, para beber água, imagine, uma sedutora no deserto,
e precisava então suprimento de água, era muita gente, mais de 2 milhões de pessoas, mais de 2 Natal, pode-se dizer assim, e para beber água, e o rebanho tão grande, imenso rebanho, ovelhas, gado, todo tipo que eles precisavam. E então Moisés toca a rocha com o seu bordão e então a água sai abundantemente da rocha. Que maravilha, não é verdade? Isso está no livro de Êxodo, capítulo 17, versos 5 e 6. E também na batalha contra Amaleque, no capítulo 17 de Êxodo, verso 8, Moisés usa esse cajado, esse bordão, melhor dizendo, para manter o povo na batalha, e o povo prevaleceu. Note a circunstância em que esse bordão foi utilizado. Note então, existiu uma demonstração externa da proteção de Deus. O salmista podia dizer: nada me faltará, Deus nunca me faltará. Ele conduziu o seu povo na jornada durante quanto tempo? 40 anos, é o pastor de Israel, durante 40 anos, conduzindo e protegendo e suprindo o seu povo. Eu quero ler aqui uma passagem que é admirável, no livro de Deuteronômio, capítulo número 29, Deuteronômio 29, eu quero ler o verso de número 5, Deuteronômio 29, 5, olha: 40 anos vos conduzi pelo deserto, Deus falando, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou do vosso pé a sandália. Amém, irmãos? Esse é que é Deus, é o pastor de Israel. É ovelhas, tem cascos resistentes, não é verdade? 40 anos não se acabaram, as sandálias não se gastou. Que maravilha, não é? A sandália não se gastou durante esses 40 anos, conforme Deuteronômio capítulo 29, verso 5. É uma declaração maravilhosa que aí temos, não é verdade? Deus conduzindo o seu rebanho pelos desertos. Moisés precisava de muita comida diariamente para esse povo, sabia disso? Muito alimento. A estimativa que é feita no livro do Norbert diz que Deus precisava de 1.500 toneladas de alimentos diariamente para manter esse povo vivo. Gente, era muita gente para comer, mais de 2 milhões de pessoas. Num deserto, gente, isso não é algo que acontece naturalmente. Foi a provisão de Deus mandando o maná do céu para encher a terra todas as manhãs. Eles colhiam alimento suficiente para o dia, água suficiente para o povo e para o gado que saía da rocha. Eles bebiam de uma fonte espiritual que os seguia, bebiam de uma pedra, e diz em 1 Coríntios 10,4 que a pedra era Cristo, essa pedra que os seguia. Gente, esse é o pastor de Israel, e esse pastor é o meu pastor, é o seu pastor se você nele confia e o aceitou como teu Salvador. O pastor de Israel não falha, nada me faltará, ele nunca nos faltará. Ele supriu o seu povo durante 40 anos até chegar à terra prometida. Note que ele disse: ele me faz repousar aonde? Em pastos como verdejantes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O alvo da saída e a peregrinação eram os pastos verdejantes da terra prometida. Gente, o alvo exerce uma grande influência no peregrino.
Aproveito para dizer que nós somos peregrinos e forasteiros aqui na terra, mas nós temos um alvo, temos uma meta, temos um destino, não é verdade? Então não se enganche por aqui, porque nós temos uma meta a cumprir e nosso alvo é bem mais elevado do que as coisas que nos cercam. Não nos prendamos nas coisas aqui da terra. Somos peregrinos forasteiros rumo à terra prometida, rumo aos céus, a cidade de Deus. O povo tinha como alvo a terra que emana leite e mel, não é verdade? E o povo então foi influenciado por esse alvo supremo. Deuteronômio capítulo 8, eu quero ler contigo os versos 8 e 9. Deuteronômio 8, versos 8 e 9. Preste atenção sobre essa maravilha. Versos 8 e 9. Capítulo 8, versos 7 a 9, melhor dizendo, 7 a 9, vamos ler. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e vides, e figueiras e romeiras, oliveiras de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Gente, aqui era o alvo do povo, Deus levando o seu rebanho aos pastos verdejantes da terra prometida. O sentido profético desse salmo é maravilhoso, é glorioso, é grandioso. Quando é enviado os espias para rever a terra, olhar a terra, trouxeram uma demonstração dessa realidade. Um cacho de uvas. Números 13, 27 e 23 a 26. Esse cacho de uva foi carregado por dois homens, um cacho de uva colocado num cajado para poder trazer, porque era grande e pesado, tinha que ser dois homens para trazer um cacho de uva. Essa é a terra que Deus prometeu ao seu povo, os pastos verdejantes ao qual ele conduziria, como uma representação até futura, veremos daqui a pouco. Bem, leva-me para junto das águas de descanso. Ovelhas têm que estar próximas às águas tranquilas, quietas, próximas ao pastor. Aí elas podem repousar, beber água à vontade, descansar. Leve-me para junto das águas de descanso. Veja o que foi que Josué disse no capítulo 21, verso 43. Josué, capítulo 21, versos 43 e 45. Veja isso. Desta maneira, isso foi depois que eles entraram na terra, depois da conquista da terra. Olha o que acontece. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E o Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu
Amém. Deus seja louvado, irmãos. Que maravilha as declarações sobre o repouso aqui apresentado. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para juntar as águas de descanso. O repouso aqui representado. Depois da conquista foi apresentado exatamente isso. E ainda o verso número 14 do capítulo 23, 14, eu vou ler, de Josué. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de tudo que o vosso coração, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós, o Senhor, vosso Deus, todas sobrevieram, nenhuma delas falhou. Josué 23, 14. Como Deus cumpre a sua promessa, Deus cumpre a sua palavra cabalmente. As águas de descanso apontam para a paz que Israel elas, mas aponta para uma paz que por enquanto eles estão distantes dela ainda. É uma paz futura, mas que teve uma representação. Agora virá um repouso verdadeiro no futuro. E eu peço para você prestar atenção, pois eu vou ler o que está em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. É o estudo, então um pouco assim, meio exausto, assim, um pouco cansativo, mas gostoso, não é? A palavra de Deus a gente se deleita nela. E olha aqui, Hebreus 4, versos 8 a 10. Note como houve esse descanso, esse repouso, mas que isso aponta para um repouso maior e futuro. Verso 8 de Hebreus 4. Hebreus 4, 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Então, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Então, resta um repouso para o povo de Deus. Amém? E essa conquista, essa paz que tiveram por um momento, era uma figura de um descanso futuro ainda maior. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Jesus veio pela primeira vez. Você note que Deus havia julgado, punido o povo pela sua desobediência, o povo cativo para terras estranhas. 70 anos passou na Babilônia. Mas Deus permitiu o retorno desse povo à sua terra natal. E quando esse povo volta, acontece um fenômeno que era predito por Deus e que veio no tempo certo. Jesus nasceu. Veio Jesus ao mundo. E em seu ministério Jesus se apresenta em Mateus 11, verso 28. Onde diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É um alívio de refrigério para a alma. Ele guiando pelas veredas da justiça. Jesus veio. Mateus 11, 28 convida a descansar nele. E sabe, quando ele estava aqui em seu ministério,
ele se identificou como bom pastor. Estava lá em Israel, falou para o rebanho judeu: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que ovelha era essa? Está falando das ovelhas de Israel, dos judeus. Mas ele disse agora lá na frente, em João 10:16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho, um só rebanho e um só pastor. Essas outras ovelhas não do aprisco, entra agora nós, gentios, um povo que não era povo de Deus, entrou como parte dessa realidade, Deus abençoando, Deus agregando em um corpo só o seu povo, judeus e gentios. Que maravilha, que glória, irmãos. O Salmo 23 é maravilhoso, tem um sentido profético maravilhoso, sem igual, porque apresenta-nos Jesus, sua vinda, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. João 10, 11 e 14. Se compadecia delas porque via as exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. Mateus 10, 36. Aí diz aos discípulos: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Precisa apacentar esse rebanho para Deus. Ele é o bom pastor que quer usar exatamente as pessoas aqui na terra para apacentar o seu povo, como diz para Pedro: apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Mas para isso ele perguntou antes: Pedro, tu me amas? 3 vezes: tu me amas, Pedro? Tu me amas? Sem haver amor a Deus, não há amor aos pecadores, não há amor à igreja, não há amor aos irmãos. Meus irmãos, é o amor de Deus que nos impulsiona, que nos conduz, o bom pastor, conduzindo-nos a águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Você sabe que esse salmo aponta para os perigos que o pastor enfrentava e que os peregrinos enfrentavam ao deslocar para Israel, para Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, para a comemoração das festas. E eu quero dizer aqui que Israel, ele teve o seu momento bom, seu momento crítico e seu momento terrível. O vale da sombra da morte. Enquanto que no verso 3 disse: refrigera-me a alma, no verso 4 disse sobre o vale da sombra da morte. Entre o verso 3 e o verso 4, sabe qual o tempo que existe? 2000 anos. Entre o verso 3 e o verso 4, porque quando Cristo estava ali, nasceu, estava em seu ministério, se ofereceu aos judeus, eles tiveram a oportunidade, se bem que ele reine sobre nós. Não queremos que ele reine, que este reine sobre nós. Aí veio a penumbra, veio o período rústico, a diáspora, veio a dispersão. Os judeus foram espalhados para todos os países do mundo. E aí aconteceu o holocausto, aconteceu o caos na nação, num povo espalhado. A terra ficou em desolação, ficou assolada. E aí Jesus tinha previsto isso. E ele chorou sobre Jerusalém, e ele dizia: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir vocês, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não quiseste. Jerusalém, ele chorou sobre a cidade de Jerusalém. Ele viu um futuro onde seriam levados, a cidade saqueada, e seria o povo levado escravo, levado para todo lugar. Gente, aconteceu o holocausto, triste história
da Alemanha nazista, o Hitler, das suas maldades, o que fez com os judeus, onde 6 milhões de judeus foram mortos nos fornos de Hitler. Meus irmãos, a história se cumpre, a profecia se cumpre, o que não se cumpriu tem o seu lugar, seu espaço. Bem, mas o Senhor disse que haveria de trazer o povo de volta. E vai trazer. A prova é histórica. A história mostra isso. A Bíblia prevê, a história confirma. Em 1948, Deus permitiu que o Davi Ben-Gurion declarasse, o general Davi Ben-Gurion fizesse a notável declaração à tarde lá em Israel: esta é a terra de Israel. Por muito nós anelávamos esse momento. Foi a reorganização oficial para o mundo inteiro do Estado judeu, que Deus concedeu, que a partir daí começa a voltar gente em massa para Israel. Gente está voltando até hoje, porque Jesus vem e os que não chegarem vão chegar depois, quando Jesus vier. Diz a Bíblia que Ele vai juntar esse povo de todos os lugares do mundo. Israel, suas ovelhas virão para o seu pasto. Eu queria que você lesse Jeremias 33. Vamos olhar aqui, Jeremias 33, 2 versos 7 e 8. Dá para olhar comigo? Você escuta aí, dá para me acompanhar? Olha o verso 7. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhes faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Aqui é o futuro glorioso para Israel, para Jerusalém. Deus prometendo abençoar. Ele vai trazer o seu povo. Esse povo vai passar ainda, houve essa penumbra de imediata histórica, essa sombra, esse vale da sombra da morte, provado pela história do nazismo que aconteceu. Mas aí Deus vai trazer esse povo para a sua terra, e esse povo experimentará um outro período ainda pior, que o mundo vai ser afetado por esse período, chamado na Bíblia de a grande tribulação. Em Apocalipse 12, o dragão vai se irar contra a mulher que deu à luz um filho varão, e vai perseguir para matar, e Deus vai livrar. A terra vai engolir um rio que vai jorrar, representando povos que vêm contra Israel. Deus vai guardar, vai proteger, mas vai ter um grande sofrimento, chamada grande tribulação, chamada angústia de Jacó. Mas Deus vai reunir esse povo todo na sua terra e cumprirá suas promessas. Eu queria que você lesse, porque é dito: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Eu queria que você lesse o capítulo 37 de Ezequiel. Eu vou ler para você aqui, Ezequiel 37. Presta atenção como esse Salmo 23 terá o seu cumprimento na íntegra, dentro das páginas proféticas da Palavra de Deus. Capítulo 37,
de Ezequiel, você vai ver aqui, verso 24 em diante. Presta atenção. O meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor. Olha aí, o pastor de Israel. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos, habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será o seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua, estabelecê-los-ei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que eu santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Queria que você lembrasse uma profecia que Jesus disse em Mateus 24, no sermão profético. Ele disse que enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Na terra onde tem judeu, Deus vai mandar buscar, Deus vai trazer a sua terra. Todo judeu, onde tiver, naquele tempo, no final da grande tribulação, Deus vai juntar todos eles, que é para entrar no milênio. Essa promessa aqui. O pastor de Israel vai arrebanhar todas as suas ovelhas. Ele será o seu pastor. Ele vai conceder pastores que contem as ovelhas. Ele tem um cuidado especial. Ele nos ama como pastor. O Salmo 100, somos ovelhas do seu pastoreio, ovelhas do seu pasto. Meus irmãos, o sentido profético desse salmo nos encoraja, nos alenta. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Agora adentrando não só ao milênio, mas também toda a eternidade. Você sabe que no milênio Deus vai permitir, vai reconstruir um novo templo. Vai ser a construção do templo. E ali vai ser uma demonstração clara do que ele intentava no passado para a humanidade, para as nações. E é um reflexo de toda a eternidade. E aí o reino será eterno. Vai ter o milênio, mas representa o reinado eterno do Senhor Jesus sobre nós, sobre o seu povo. Somos ovelhas do seu pasto. Amém? Então, agradeço a você por nos acompanhar durante o Salmo de número 23. Essa demonstração profética que muito nos fala, que muito nos encoraja, que muito nos alentam e leva-nos a entender que as profecias se cumprirão no tempo e na hora. É só uma questão de esperar um pouco mais. Deus cumprirá as suas promessas. Agora, para terminar, eu tenho algumas perguntas, uma pergunta pelo menos. A pergunta é: o Senhor é o seu pastor também já? Como foi ou era para Davi, como era para o povo judeu? Ele já é o seu pastor, porque Ele nos dá o direito de chamá-lo como nosso pastor, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Você segue a Jesus, você ama o bom pastor Jesus Cristo, você ama o seu rebanho, o seu povo. As ovelhas estão sempre aconchegadas umas às outras e sob a supervisão e direção do Supremo Pastor Jesus, que pela sua palavra nos direciona o caminho certo a seguir. Convido-te
adotá-lo como teu pastor, como o Senhor, que é Salvador, que é protetor, que é aquele que nos guia, nos conduz ao que de melhor. Amém? Muito obrigado.